Bem, nós temos aqui então as 4 proposições compostas que o autor cita aí na questão. Por uma questão didática, eu vou ler novamente. É preciso ter muito cuidado com a leitura dos enunciados de questões de raciocínio lógico. Aliás, de qualquer questão, de qualquer disciplina. Mas raciocínio lógico você precisa entender o espírito da coisa. Não vale apenas o que está escrito, tá? Observe. Mais uma questão da ESAF. A ESAF ela trabalha com questões muito interessantes também. Esta é de 2006. Uma prova de analista. Ana é artista ou Carlos é compositor? Está aqui a primeira proposição composta. Está ali. Ana é artista ou Carlos é compositor. Se Mauro gosta de música, então Flávia não é fotógrafa. Aí você, iniciante, vai escrever também lá no seu local para rascunho. Se Mauro gosta de música, então Flávia não é fotógrafa. Claro, quando você se acostumar a responder esse tipo de questão, você não precisará mais se preocupar em copiar. Você pode usar a própria prova. Bem, a vantagem de você listar, como eu mostro aqui no livro, de você listar as proposições compostas, é que você trabalha, você organiza o raciocínio, não é? Aí ele diz: se Flávia não é fotógrafa, então Carlos não é compositor. Se Flávia não é fotógrafa, então Carlos não é compositor. Ele diz: Ana não é artista e Daniela não fuma. Pode-se então concluir corretamente que, bem, em geral, quando eu trabalho esse tipo de questão, aconteceu com esta questão inclusive, numa aula lá no passe preparatório, dois alunos, mas professor, agora complicou. Então esta aí é a primeira questão que o senhor vai mostrar pra gente que não dá pista. Não há pista nessa questão, professor. Eu não estou vendo a palavrinha hora, não há pista. Amiguinhos, em verdade, o autor fornece aqui uma pista. Mas essa pista, ela não é explícita e geralmente nas questões de raciocínio lógico, principalmente as de nível superior, que são as que a gente está trabalhando, até agora só questão de nível superior, vocês vão ver que quando a pista, em geral, nem sempre ela será uma pista explícita, ela pode vir implícita, entendeu? Você precisa deduzir a pista, e aqui o autor deu uma pista interessante. Querem ver? Bem, vamos seguir o nosso método, A gente vai começar de baixo para cima, ok? A gente vai começar de baixo para cima aqui. Então vamos começar pela análise da proposição composta 4. Mas professor, cadê a pista? Calma, amiguinho. Vamos lá. Na proposição composta 4 nós temos Ana não é artista e Daniela não fuma. Não é isso? Muito bem. Então o primeiro passo, a gente vai começar de baixo para cima. O segundo passo qual é? Nós vamos tomar o todo como verdadeiro. Vamos tomar o todo como verdadeiro, E vamos ter que prová-lo que é verdadeiro. Provar que é verdadeiro, Ou seja, toda proposição composta, ela deve ser tomada por você como verdadeira até que você consiga provar o contrário, ou até que você veja na questão que o autor disse o contrário. Se o autor tivesse dito que isso aqui tudo é falso, tudo bem. Você entenderia e trabalharia tendo em vista a falsidade de determinada desta proposição composta. Mas ele não disse nada, ele apenas listou as proposições compostas. E elas precisam ser tomadas como verdadeiras. Na verdade, é necessário que as coisas se encaixem como as peças de um quebra-cabeça, Nós vamos começar aqui. É engraçado também que no início o aluno pergunta: professor, por que no seu método o senhor manda começar de baixo para cima? E quase sempre dá certo. Vocês vão ver que a chave de solução desta questão está justamente na última proposição composta. Ou seja, se o candidato começar de cima para baixo, ele vai perder um tempo, poderá
perder um tempo preciosíssimo nessa questão. Preciosíssimo, porque não há pista. Ele vai começar de cima para baixo e não há pista, né? Observe, eu não terei que entender o todo como verdadeiro, então a proposição composta Ana não é artista e Daniela não fuma, eu vou tomá-la como verdadeira. Pessoal, aí vem o nosso terceiro passo. Devemos fazer a pergunta para nós mesmos na hora da prova. Que tipo de conectivo eu tenho aqui? Aí a resposta é, eu tenho aqui uma conjunção. Bingo! Que legal! Se se trata de uma conjunção, acabamos de encontrar a chave da solução da questão, muito provavelmente. Observe, a conjunção é essas proposições compostas, onde suas proposições simples, onde as proposições simples que a compõem estão ligadas, ambas estão ligadas pelo conectivo e, ou mas, como a gente sabe, né? Muitas vezes. Então a conjunção, ela somente será verdadeira numa situação quando ambas as proposições simples que a compõem forem verdadeiras. Ora, se eu tomei o todo como verdadeiro, eu devo entender então que a primeira, Ana não é artista, é verdadeira, tem que ser verdadeira. E a segunda, Daniela não fuma, tem que ser verdadeira. Afinal, a gente tomou o todo como verdadeiro, não é isso? Então ambas precisam ser verdadeiras, para que o todo seja verdadeiro. Ok, agora a gente passa a empregar. Na 3, subindo, vamos subindo, né? Na proposição composta 3, eu tenho Ana ou Daniela? Não, eu tenho Flávia e tenho Carlos. Na 2, eu tenho Ana ou Daniela? Estamos subindo. Não, eu tenho Mauro e tenho Flávia. Na 1, eu tenho Ana e Daniela? Tenho Ana, então posso empregar lá em cima. Lá em cima eu tenho Ana é artista. E aqui a gente tem Ana não é artista, a gente tomou, a gente deduziu como verdadeiro, já que o todo é verdadeiro, se trata de uma conjunção, e nela o todo somente é verdadeiro quando ambas as proposições simples são verdadeiras. Logo, Ana não é artista é verdadeiro. Gente, se Ana não é artista é verdadeiro, então, né? Ana é artista deverá ser falso. Se a negação é verdadeira, é porque a afirmação é falsa. Esta é a lógica. Ana não é artista, verdadeiro. Ana é artista, será falso. Muito bem. E agora que eu já tenho a primeira proposição simples como falsa, eu posso analisar o todo. Olha aqui, eu vou tomar esse todo como verdadeiro. E aí eu faço novamente a perguntinha. Que tipo de conectivo eu tenho na proposição composta número 1? Na primeira proposição composta, eu tenho uma disjunção. Muito bem, a gente sabe que a disjunção, ela somente será falsa numa situação. A disjunção somente será falsa quando ambas as suas proposições simples são falsas. A primeira é falsa, logo a segunda, Carlos é compositor, terá que ser verdadeira. Porque se a segunda for falsa, o todo terá que ser falso. Trata-se de uma disjunção, não é isso? E a gente precisa tomá-la como verdadeira. Então, para tomá-la como verdadeira, é preciso que a segunda seja verdadeira. Não é isso? Porque, em se tratando, repetindo, né, vocês não podem se esquecer disso. Não podem se esquecer disso. Como se trata de uma disjunção, se ambas forem falsas, o todo acabará sendo falso. Se lembram? Logo, amiguinho. É disjunção, olha o ou aqui. É disjunção. Então, o todo, para ser verdadeiro, é preciso que a segunda seja verdadeira, porque a gente deduziu que a primeira é falsa, não é isso? Então, Carlos é compositor, é verdadeiro. Agora, nós vamos descer para 2. Temos Mauro e temos Flávia. Não dá para aplicar. Não dá para aplicar. Na 3 nós temos Flávia e temos Carlos. Agora sim dá para aplicar. Eu tenho a primeira proposição simples, Flávia não é fotógrafa, e tenho a segunda, Carlos não é compositor. Ora, da análise da primeira, nós deduzimos que Carlos é compositor, é verdadeiro. Logo,
Carlos não é compositor, terá que ser o quê? Terá que ser falso. Muito bem. Esta segunda proposição simples, Carlos não é compositor, deverá ser falsa. Se a afirmativa é verdadeira, é porque a negativa tem que ser falsa. Muito bem. Vamos agora tomar o todo da proposição composta 3. E antes de prosseguir, por favor, não se esqueçam disso, fazer a velha perguntinha mentalmente. Que tipo de conectivo eu tenho na proposição composta 3? E a resposta é: trata-se de uma condicional. E qual é o truque para não precisar memorizar, para não precisar decorar a tabela verdade da condicional? Basta que eu saiba que toda condicional, toda proposição composta com se, então, toda condicional, ela somente será falsa numa situação. A condicional somente será falsa quando a primeira proposição simples for verdadeira e a segunda for falsa. Então, para que o todo aqui seja falso, é preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Bom, a gente já viu que a segunda é falsa. Então, se eu atribuir verdade à primeira, se eu atribuir verdade a Flávia não é fotógrafa, o que vai acontecer? O todo vai ser falso. Mas nós sabemos que nós precisamos tomar o todo como verdadeiro. Ou seja, a proposição composta que nos é dada deve ser, a princípio, tomada como verdadeira, enquanto a gente não consegue provar o contrário, ou enquanto o autor não diz o contrário. Então a gente toma como verdadeiro. Claro, vai haver situações, a gente vai ver questões assim, em que você vai tomar como verdadeiro, mas depois vai ter que voltar atrás, né? Em geral são questões por tentativa e erro. São raras, mas quando acontece não são tão difíceis assim. Vocês vão ver, quando estudarmos questões por tentativa e erro, que não é tão difícil assim. Até porque, na lógica, ou é verdadeiro ou é falso. Se você tentou como verdadeiro e deu errado, tente como falso. Então você só tem 50% de chance de errar ou de acertar, né? E em 2 tentativas você acaba acertando. Então, quando a gente trabalhar com questão de tentativa e erro, a gente vai ver que não é tão difícil assim. Mas, vamos voltar aqui. Então, trata-se de uma condicional. Nós temos que tomá-la como verdadeira. Gente, logo, a primeira não poderá ser verdadeira. Porque se a primeira for verdadeira, já que a segunda é falsa, o todo vai ser falso. Então a primeira terá que ser o quê? Exatamente, a primeira terá que ser falsa, né? Flávia não é fotógrafa, tem que ser falsa. Logo, Flávia é sim fotógrafa. Flávia não é fotógrafa, tem que ser falso, para que o todo seja verdadeiro, né? Já passamos por uma proposição composta dessa na questão anterior. Ok, agora eu passo para 2. Então já sei aqui, Carlos não é compositor, é falso. Flávia não é fotógrafa, também é falso. Na 2, eu já posso analisar a 2, eu tenho Flávia não é fotógrafa. Bem, é só transportar daqui para lá. Flávia não é fotógrafa, falso. Flávia não é fotógrafa, falso. Então, a segunda proposição simples da proposição composta 2 é falsa. Aí eu faço aquela velha perguntinha, façam sempre a perguntinha: puxa, que professor chato, o professor repete demais, muita redundância. Mas você precisa estar com isso em mente, senão você erra, amiguinho. E quando você erra uma questão fácil como esta, você acaba perdendo muito ponto, ficando lá atrás, lá na rabeira da classificação, e alguém toma a sua vaga. Alguém vai ganhar 13, 15 mil reais por mês, porque alguém foi redundante, alguém prestou atenção, alguém se ligou, alguém trocou horas de lazer pelos estudos, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, vá em frente porque vale a pena. Então, faça a perguntinha de novo. Que tipo de conectivo eu tenho na proposição composta 2? E aí a resposta é aqui: se, então, nós temos aqui uma condicional. Então, vamos tomar o todo novamente como verdadeiro, né? A gente toma toda, não só
proposição composta tem condicional, todas elas a gente tem que tomar como verdadeiro. A gente toma como verdadeiro, e assim como fizemos na terceira, a gente percebe que a segunda é falsa. Ora, se se trata de uma condicional e a segunda é falsa, a segunda proposição simples é falsa, a primeira não poderá ser verdadeira. A primeira também terá que ser falsa para que o todo seja verdadeiro. Porque se a primeira for verdadeira, já que a segunda é falsa, teremos verdadeiro e falso. E uma condicional, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, não custa relembrar, ela será falsa. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ela será falsa. Então, já que o todo é verdadeiro, e a gente sabe, por observar a número 3, a gente sabe que a segunda proposição simples é falsa, então a primeira também terá que ser falsa. Ok, nós cumprimos a análise. Se vocês querem conferir, por exemplo, para quem não está acompanhando com o livro, para quem mantém o livro fechado, né? Então, se vocês querem conferir, basta ver se houve ou não conflito. Você vai ver se houve ou não conflito. Onde tem o Ana? Eu tenho Ana aqui na primeira. Ana é artista falso, então Ana não é artista verdadeiro, ok? Onde eu tenho Carlos? Carlos é compositor verdadeiro. Onde eu tenho Carlos agora, eu procuro Carlos. Carlos não é compositor, é falso. Claro, se a afirmação é verdadeira, a negação é falsa. Mauro gosta de música, eu só tenho Mauro uma vez, é falso. Flávia não é fotógrafa, falso. Aqui é a mesma coisa, falso, ok? Tranquilo, uma questão muito tranquila. Quais são as verdades que nós temos aí? Nós temos Ana não é artista, nossas verdades, né? Verdades. Quais são as verdades? Ana não é artista. Eu vou colocar só a letra A. Ana não é artista. Ok? Daniela não fuma. Daniela não fuma. Ok? Quais são as outras verdades? Carlos é compositor, né? Carlos é compositor. Claro, é óbvio que na resposta da questão, o autor pode não cobrar apenas aquilo que você tomou como verdadeiro. Ele pode não cobrar apenas isso. Ele pode cobrar também aquilo que você tomou como falso, mesmo que ele considere verdadeiro. Por exemplo, você tem aqui, deixa-me ver, Mauro gosta de música, a gente deduziu que é falso. Mauro gosta de música, é falso. Então a questão pode trazer, Mauro não gosta de música, que aí será verdadeiro, não é? Vamos ver aqui. Exatamente. Aí, quer dizer, eu escrevi o livro, mas também não me lembro de todas as questões, eu preciso consultar. Ok? Então vamos ver aqui. Nós temos letra A, Ana é artista e Carlos não é compositor. Letra A tá falsa, né? Tá falsa, porque Carlos é compositor, é verdadeiro, então Carlos não é compositor, é falso. Letra B. Na letra B nós temos Carlos é compositor e Flávia é fotógrafa. Carlos é compositor, verdadeiro, tá aqui, é uma de nossas verdades. Flávia é fotógrafa, olha aí, tá vendo? Flávia é fotógrafa, não aparece aqui. Mas aqui nós temos, olha, Flávia não é fotógrafa, é falsa. Ora, se a proposição simples, Flávia não é fotógrafa, é falsa, né? Se a negação é falsa, logo a afirmação será verdadeira. Então, realmente, a resposta da questão 2, né? Da questão da página 83, a questão da ESAF, é a letra B. Carlos é compositor e Flávia é fotógrafa. Vamos para a próxima?